Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Como tem passado neste tempo aí que não nos falamos? E uma porção de coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. Eu tenho visto aí tanto... Assim, eu vou ser sincero pra vocês. Eu dei uma desligada tão forte da Igreja Mórmon. Assim, até estava escutando a Vânia. De verdade, estava ouvindo a Vânia. Eu estou perto de uma avenida aqui, tá? Se tiver o barulho, me perdoem. Aí, eu fiquei pensando, né? Quanta coisa deve ter mudado que realmente quem está acompanhando afinco a igreja tá vendo acontecer. Porque eu dei uma desligada de verdade. As pessoas têm falado para mim, você não tira a igreja da sua cabeça. Pessoal, vocês não têm ideia o quanto eu desliguei da igreja. Sabe, tem hora que nem passava pela cabeça e uma semana inteira até quase. Aí alguém mandou alguma coisa, eu abro alguma postagem e trilili, tralalá. Aí sim que de alguma forma eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Mas vamos lá. Eu tenho... Não vou falar que eu tenho muita coisa da igreja para falar, porque a gente falou tanto já, né? Só recapitulando também, às vezes você está me ouvindo só agora. E esse podcast aqui, eu comecei há anos atrás, falando sobre as minhas percepções da Igreja Mórmon, que eu vivenciei, né, 4 décadas frequentando. E descobri muita coisa ali que não fazia mais sentido estar lá, né? Então eu trouxe isso para este podcast. Então se você quer saber minhas opiniões sobre isso, você está no canal do YouTube, né? Então você vai lá para trás, porque o Spotify, Google Podcast, eu não tô mais postando nesses lugares há um tempo. E desde quando eu parei até já não estava fazendo, porque é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Então eu falei, vou ficar só com o YouTube, não importa mais para mim número, de verdade. Vamos ser sinceros, nunca importou número. Porque assim, quando a gente falava lá atrás, você que tá ouvindo a gente, continua ouvindo, é porque parece que faz sentido para algumas pessoas ouvir isso. E se para mim, saber de muita coisa ou aprender algumas coisas sobre a Igreja Mórmon fez muito sentido e me abriu muita coisa, né, quanto relacionado a abrir a mente, eu queria que outras pessoas também participassem deste gosto que eu tive. Só que não, o número não é importante. E vamos ser sinceros, se 2, 3 aqui estiver me ouvindo, pelo menos para a gente confabular sobre isso nos comentários, tá bom. Sabe por quê? Não é número. Eu venho aqui falar, hoje em dia, com um monte de projeto que eu tenho. Uma hora nós vamos detalhar aqui, porque eu sei que é legal saber o que o cara do Mormóvel tá fazendo, e eu também quero saber de muita coisa. Então, vamos falar, eu tô pretendendo há muito tempo voltar. Esse tempo de parada, lembra que o fim do Mormóvel, aí eu falei, por que fim? Aí voltei, mas aí deu uma parada, porque projetos foram acontecendo, né? É isso que eu vou... Ao longo aqui do tempo a gente vai conversar sobre esses projetos novos que eu tenho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos atualizar pelo menos com uma grande informação. O meu desejo de voltar a falar com vocês é muito grande. Tá? Muito grande. Ainda nos episódios que estão no YouTube, por exemplo, eu recebo de vez em quando... né? O que eu tô querendo fazer aqui? Dizer que toca o sininho. Sabe o sininho de comentários de algum podcast no YouTube? Aí as pessoas, cadê você? Volta, queria ouvir você. Poxa, eu também quero falar, sabe? E aí é tempo, junto com outras coisas, e eu quero. Aí eu falo, não, se for para falar, eu quero estar tranquilo, sabe? Por exemplo, ainda estou em um local aqui que tem muito movimento, mas ainda quis falar com vocês. Eu tô vivendo algumas coisas intensas, né? Então a gente precisa de verdade falar aqui. Eu quero tratar de diversos assuntos, tá? Então uma coisa que eu posso dizer para vocês vamos bater um papo, tá? Vamos conversar, comenta aqui. Só tem YouTube agora, tá? Só tem aqui no YouTube, vai ficar só aqui. Não tô com pretensão de estender muito, sabe? De novo, que eu falei para vocês, realmente Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, dá trabalho. Então, vamos estar aqui
Tá aqui no YouTube, tá me ouvindo? Quer comentar ou conversar comigo? Pô, tem uns comentários. Tá, os comentários são abertos, né? A nossa vida aqui nesse podcast é para ser um livro aberto. Então comenta, eu respondo aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim? Vamos bater um papo, tá? Comente se você quiser. O Paulo do Mormon Malva voltou aí, fazer algumas coisas. Avisa as pessoas, talvez que estavam esperando, ou não também, né? Sei lá, como eu falei para você, o número não é importante. Mas é legal saber que algumas pessoas compactam tudo que você está falando, acho bacana. Isso não tem problema, né? E que bom ter você aqui, tá? Que bom ter você aqui ouvindo. Eu fui julgado umas épocas aí, né? Pô, fala demais, um podcast. Eu cheguei a fazer na época, lembra? 2, 3 episódios por dia. Eu lembro que eu fiz isso. Né? Então, aí como... É uma coisa que eu gosto, falar. Né? Como eu falei, eu sou horrível de oratória, mas eu gosto de falar. Olha que entre a cruz e a espada. Mas beleza, pessoal. Acho que foi um bom papo aqui que a gente veio conversar. Estamos aqui lá 6 minutos conversando, tá? A musiquinha de fundo do podcast tão amada eu perdi nos meus arquivos. Quando eu gravava, eu tinha que pegar a música guardadinha no arquivo, né, de fundo, colocá-la, aí eu abaixava o voluminho e tal e deixava ela de fundo, a música que vocês já conhecem. E eu perdi, né? Eu tive problema com o celular, guardei só numa pastinha do celular, ele sumiu, não estava na nuvem. Então sumiu. Então eu não consigo mais pôr uma música de fundo, por exemplo, consigo colocar qualquer outra, mas aquela característica não consegui achar mais. Então eu perdi a música de fundo, cara. Vocês acreditam? Não, olha que loucura. 1000 episódios da outra vez com a música e de repente vou procurar para fazer uma vez e perdi. Excluí sem querer, sei lá o que aconteceu. Deve ter, quando tive problema aí no aparelho. Olha, fiquem firmes aí. Agora não tô falando em relação à igreja não, que nem a gente ouvia muito na igreja mormon. Fica firme. Fica firme no propósito, nos seus objetivos. Tá? Se você tá batalhando aí para conquistar alguma coisa, eu vou ser sincero para vocês, eu batalhei tanto. Algumas coisas eu consegui, algumas coisas eu não consegui, algumas coisas eu perdi feio, outras coisas eu ganhei bonito. Então, só vai. Acho que esse é o conselho do episódio de hoje, só vai. Posso dar o nome desse episódio disso? Só vai. Então agora você está entendendo por que você chegou até esse episódio escrito só vai. Beleza? Então vamos nos falando, tá? Espero ser o mais rápido possível. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.